Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Mas rapaz, Tenha paciência. Olá, ouvintes. E ontem teve o terceiro debate, né? Por que terceiro? Tá? Foi o primeiro na Unifique, o segundo na Faculdade de São Francisco e o terceiro de volta lá na Unifique. Então, portanto, 3, tá? Só para deixar claro. Senão eu vou dizer que é fake news, tá? Também, porque já que virou moda falar que tudo é fake news, né? Mas ninguém admite a verdade. Então vamos falar a verdade, tá bom? Doem quem doer. Bom, os 5 candidatos participaram do debate, né? Ao contrário do que foi o segundo, que teve a ausência de Roberto Filho e Rafael Gadelha, que desistiu da campanha, este último. O Edinaldo, segundo falam, teria liberado seus eleitores para votar em Roberto Filho. Isso é verdade também. O debate, para mim, foi longo, por vezes repetitivo, né? E, obviamente, às vezes um pouco até cansativo, tá? Porque longo demais cansa, né? A gente que ficou até o fim, porque a gente tem que acompanhar mesmo, né? E muita gente, algumas pessoas a gente percebeu que saíram da live, outras entraram, mas se for fazer o apanhado, nem todo mundo acompanhou o debate inteiro, tá? Na íntegra, tá? Entra, assiste um pedaço, sai, assiste um pedaço, sai, é assim que funciona. Bom, lá fora teve plateia, torcida, né, em frente à faculdade da Unifique, e as tensões estavam no ar, né? Havia alguns princípios de confusão que rapidamente foram contidos do lado de fora. Dentro ficou só no debate e a coisa, pelo jeito, saiu dentro do que manda a Receita Republicana. Mas vamos, o que é que aconteceu, né? O Augusto iniciou sua apresentação falando sobre saúde, prometendo melhorar o atendimento, combater corrupção no setor. Ele se comprometeu a reabrir o Hospital Santo Antônio, corrigir os problemas na educação. Roberto Filho destacou que sua gestão trará melhorias para Iguatu, priorizando a saúde com a reforma do hospital, farmácia ativa e até um hospital para pets, né? E ele fez também críticas a quem, abre aspas, carrega cartão vermelho, fecha aspas, associando isso ao ódio e também ao Ilo Neto. O capitão Helder ressaltou as mentiras nas propostas de alguns candidatos e a situação caótica da saúde. Ele defendeu a cultura e o esporte, prometendo economizar 4 milhões de reais, né, na folha de pagamento e acabar com gastos indevidos. No final, seriam algo em torno de 94 milhões de reais que ele iria conseguir supostamente economizar, e isso daria para resolver boa parte dos problemas da cidade. Sávio Larouca falou sobre seu plano de governo, fruto de escuta ativa, e se comprometeu a melhorar os atendimentos nas UBSs e criar um centro para idosos. Ilo Neto se apresentou como verdadeiro candidato, né, da mudança, né, segundo ele, prometendo atuar em favor dos comerciantes, desenvolver o comércio, valorizar os profissionais da saúde, enquanto criticava também os desmandos da gestão atual sob a responsabilidade de Edinaldo Lavor. No segundo bloco, Augusto questionou Ilo sobre a influência de seu pai, Agenor, na prefeitura, mas Ilo garantiu que a decisão sempre seria dele. O Sá desafiou Roberto sobre a elaboração de seu plano de governo, a quem ele acusou de ser um plano copiou, colou. O capitão Helder criticou as campanhas milionárias, né, e a falta de experiências dos candidatos, enquanto Roberto Filho tentava desviar a atenção para Augusto. Ilo acusou Roberto de usar transporte escolar em sua campanha e criticou sua aliança com Edinaldo. As tensões aumentaram, com o capitão Helder mencionando a necessidade de uma atuação mais rigorosa da Justiça Eleitoral e a corrupção da CAF. Segundo ele falou, nenhum dos dois candidatos que estaria ali, no caso Roberto Costa Filho e Ilo Neto, estariam em condição de disputar se a coisa fosse levada ao pé da letra, foi o que ele disse. No final, a disputa acirrou os ânimos e deixou claro que a campanha em Iguatu vai ser tensa até o dia da eleição. Bom, no terceiro bloco, bem no início, o Ilo teve direito de resposta, né, e acusou Roberto Filho de mentir, criticando por falar de alguém, no caso o pai dele, que estava ausente,
e chamando o candidato de candidato do Edinaldo Lavor. Ele destacou que os pequenos agricultores produzem sem ter, né, a quem vender, e sugeriu que a prefeitura comprasse merenda escolar local, né, na agricultura familiar, para estimular exatamente este segmento da nossa agricultura ou agropecuária. O capitão Helder se comprometeu a dobrar o orçamento da APAE e a destinar parte do seu salário para ajudar a instituição em Iguatu, caso venha a ser eleito. Roberto Filho, por sua vez, acusou o Ilo de usar o transporte escolar e questionou a ausência de seu pai, o deputado Agenor Neto, afirmando que foi ele quem trouxe Edinaldo para a vida política, e não ele, Roberto Filho. Ele insistiu que não tinha apoio de Edinaldo e que não apoiava gestões corruptas, mas lá na frente ele aceitou esse apoio, vocês vão ver. Sá Vilaroca defendeu a necessidade de transparência na administração do dinheiro público, propondo a criação de um aplicativo que permitisse ao cidadão acessar informações facilmente. A ideia é muito boa, né, e casa também com o portal da transparência. Augusto afirmou que se dedicará a conseguir mais vagas de primeiro emprego, né, e a formar melhor a juventude. Sá questionou Ilo sobre o combate às drogas. Ilo respondeu que durante a pandemia defendeu o direito à saúde e trouxe cirurgias agora, recentemente, né, eletivas para a casa de saúde e um hospital polo para Iguatu, quando ele, através das amizades com o governo do estado, junto com seu pai, etc. e tal, sábado agora, o governador assinou a desapropriação de um terreno aqui em Iguatu para a construção do hospital polo, e a gente já tratou desse assunto aqui. Mas ele provocou o Sá, né, perguntando o que ele havia feito na pandemia. E o Sá mencionou ter doado mais de 30 toneladas de alimentos, na fase em que ainda nenhum tipo de auxílio havia sido aprovado. Ilo também cobrou de Roberto o que ele fez durante a pandemia, enquanto criticava também a gestão de Edinaldo por deixar faltar o básico, como, por exemplo, o fardamento escolar. O Roberto não respondeu. O Roberto Filho também questionou o Sá sobre sua saída do PT, afirmando que o partido foi tomado, né, mas que o Sá, no caso, não guardava rancor. E o Sá mesmo disse isso, não guardo rancor dessa situação, né? Sá, no entanto, disse sentir-se decepcionado com o tratamento recebido dos aliados de Roberto. Incluiu perseguições, ameaças, intimidações, está inclusive citado de viva voz do Sá. Roberto insistiu que não teve participação nisso. Sugeriu que o Sá tomasse as devidas providências e eu garanto que ele já fez isso. Bom, e o Ilo acusou o Roberto de ter um coordenador, que na realidade era uma coordenadora, né, envolvida em atividades supostamente criminosas, questionando como ele poderia dar exemplo tendo esse tipo de problema dentro da campanha dele. Na réplica, ele chamou Roberto e Rafael de fujões, né, dos debates, no caso o segundo, e criticou a aliança que formaram com Edinaldo, referindo-se a isso como o acordão do mal, segundo ele disse. Ele ponderou se qualquer apoio político valeria a pena, né? É a questão que ele fez lá, né? Vale receber apoio de qualquer um, né? Bom, o Ilo perguntou sobre Márcia Teixeira, embora tenha sido advertido sobre o tema. Ele foi lá e disse, opa, não pode perguntar sobre isso, se detém sobre o assunto. Mas o Roberto Filho também não se restringiu ao assunto na sua resposta e não recebeu advertência. Isso está muito claro, inclusive no vídeo. O Roberto atacou Ilo fora do tema, enquanto este mencionou a importância da educação em tempo integral, mantendo o tema, depois que foi advertido. Mas o debate se perdeu nesse ponto. Logo depois, ele teve acesso a um direito de resposta, mas também não respondeu de forma correta e nem se referiu ao despacho dos 8 promotores que, no parecer, destaca que Márcia Teixeira utilizava sua influência sobre o traficante não apenas para fins criminosos ligados ao tráfico de drogas, mas também para, abre aspas, favorecer um candidato apoiado por ela nas eleições municipais de Iguatu, fecha aspas. A matéria está completa no site da Mais FM, inclusive com o documento do Ministério Público lá, que trata exatamente deste assunto. Ou seja, faltou isso, tá?
na resposta dele. Bom, depois vieram as considerações finais e acabou. Mas antes disso, o Sá disse uma verdade, né? O que perder dos dois, que representam as duas famílias, né, que ele sempre fala, volta para Fortaleza. Ele disse que permanece em Iguatu porque mora aqui. E foi isso. Esse foi o debate. Como eu disse, longo, cansativo, tá? Às vezes repetitivo, e infelizmente no final eu confesso que eu não consegui entender que peso foi esse que foi dado para direitos de resposta quando o Ilo Neto fez um questionamento baseado numa afirmação, baseado inclusive naquilo que tinha sido amplamente divulgado pela própria imprensa e o Ministério Público. Ficou estranho, tá? Mas aí cabe a organização do debate explicar, né, por que esse assunto parece que virou tabu, não podia ser comentado dentro do debate. Não entendi. E ele também está relacionado à campanha política. Claro que está, como eu acabei de citar aqui no parecer do Ministério Público, e repito, a matéria está completa no site da maisfm.com e não está só lá não, está em vários lugares, inclusive no Donizete Arruda, que foi o primeiro a dar. É isso aí, pessoal, esse foi o debate político, Mas, rapaz, o terceiro debate político dessa eleição de 2024, eu sou Luiz Sucupira, né? Amanhã a gente volta, eu tenho amanhã mais informações importantes para vocês, que infelizmente a gente não vai poder trazer agora, porque consumiu boa parte do nosso tempo tratando deste assunto. Mas é isso aí, tá bom? Um abraço, até amanhã, tchau para vocês. Pra frente, Sucupira!